aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Por quê? Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Façamos um tempo de profundo silêncio, rezemos em nosso íntimo, peçamos o Espírito Santo o auxílio necessário, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão desta palavra. Rezemos.
Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus por este Evangelho de Lucas até novembro. A cada domingo, esta palavra vai nos conduzindo no seguimento de Jesus. Já estamos no terceiro domingo com Jesus e os apóstolos, que depois de subir a montanha, diante de um enfrentamento difícil, tenso, conflituoso, com a sua comunidade em Nazaré, com os fariseus, com os que vieram de Jerusalém para fiscalizá-lo e começaram a empreender uma perseguição a Jesus. Ele sobe a montanha, passa a noite em oração, no final da madrugada escolhe dentre os discípulos 12 a quem ele constitui apóstolos e desce da montanha com a igreja para enfrentar as forças que opõem a ele e ao reino de Deus. Essa descida da montanha de Jesus com os 12 lembra a descida da montanha de Moisés com as tábuas da lei. Assim, ao chegar ao pé da montanha, na planície, Jesus encontra uma multidão de toda a Palestina. E antes de empolgar os discípulos e os apóstolos, anunciando para a multidão, Jesus se volta aos discípulos e dirige-lhes o discurso da planície, ou em Mateus, o sermão da montanha. Uma espécie de manual do discípulo. E hoje apresenta neste manual a regra de ouro. Vamos lá? Continuando a meditação das semanas anteriores. Você que está em casa, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 6, versos 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, toda a igreja me ajude firmemente, amai os vossos inimigos e fazei o bem, aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que, vos caluniam. se alguém te der uma bofetada numa face, Oferece também a outra. se alguém te tomar o manto, Deixa levar também a túnica. dá a quem te pedir, E e se se alguém alguém, tirar o que é teu, não peças que o devolva. se você percorrer o olhar nesses 4 versículos, você verá 7 verbos, 7 palavras de comando: amai, fazei o bem, bendizei, rezai, oferecei, deixar levar, dai. 7 ações que devem mover a identidade do cristão no mundo. Quanto de ingenuidade tem em nós e transforma a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã num fracasso. Uma visão equivocada do que é ser cristão. Uma visão equivocada da razão pela qual seguimos Jesus. Quantos passam anos e anos e anos pedindo milagres, que o Senhor não me deixe ter inimigos, quem me odeie, quem me amaldiçoe, quem me calunie, quem me dê bofetada, quem me tome as coisas, quem me peça as coisas. Quantos? E Jesus, ao invés de tirar esses enfrentamentos, apresenta para nós um modo de vida de lidar com eles. Na verdade,
Esse evangelho, já falei, é a regra de ouro. É o ápice do manual do discípulo. O sermão da montanha ou da planície. Como é difícil para nós entendermos uma vida em que a gente passe por ela, lutando de toda forma para fazer as coisas de forma razoável, ao menos razoável, mas a gente passa pela vida a cada tempo tendo inimigos, quem odeia a gente, quem amaldiçoa, quem calunia, quem dá bofetada, quem toma as coisas, quem pede as coisas. Jesus fala isso aos discípulos, prevenindo-os, porque ele, a partir de agora, vai começar a preparar os apóstolos, dizendo: olha, eu mesmo vou com vocês para Jerusalém, e lá em Jerusalém vai dar nisso aqui. Em Jerusalém acontecerá isso aqui. E os discípulos entram em pânico, porque queriam seguir um Messias triunfante, queriam ser uma igreja triunfante, uma igreja que não enfrenta nenhuma dificuldade, mas uma igreja poderosa. Aquela igreja baseada nos salmos do Antigo Testamento. Uma igreja de um povo orgulhoso de si e diz: inimigo nosso é inimigo de Deus. Caia 1000 à minha esquerda, 2000 à minha direita, mas ninguém me vence. Jesus diz: a partir de agora, não caiam os inimigos, mas caia a forma equivocada de vocês lidar com eles. Irmã e irmão, eu sei que esse evangelho de hoje pode causar em você uma grande inquietação a partir daqui. Sabe por quê? Porque é exatamente essa a máxima. Como lidar com quem dá tanto trabalho para a gente? Comecinho dos anos 90, eu fiz um retiro por ocasião desse domingo, e o pregador do retiro, o padre Pedro, um francês, dizia para nós, no começo dos anos 90, a dificuldade de pregar esse evangelho, porque numa sociedade da indiferença, imagine o que virou nosso mundo de começo de 90 para cá. Numa sociedade da indiferença, na cultura da indiferença, ele dizia, eu prego o retiro e chegam aqueles orgulhosos em mim e dizem assim: padre, esse evangelho não é para mim, porque graças a Deus eu não tenho inimigo, ninguém me odeia, ninguém me amaldiçoa, ninguém me calunia. Graças a Deus eu sou uma pessoa abençoada que não tenho nenhum problema desses. Padre Pedro dizia, um pregador, um francês da Bretanha, daqueles homens brutos, ele dizia: que tragédia você ser um cristão, uma cristã que não cause nenhum desconforto nesse mundo cheio de pecado. Que tragédia. Como é que pode alguém seguir Jesus no meio de tanta mentira, desonestidade, corrupção, pecado, ambição desordenada, hedonismo, mundanismo? Como é que pode, neste mundo assim, e você ser cristão, e passar pelo mundo e não causar desconforto em ninguém? Tem uma coisa errada com você, dizia ele àqueles a quem ele pregava o retiro. Então, se você se orgulha de não ter inimigos, não ter ninguém que encrenque com você, peça ao Espírito Santo para não mandá-los. Não, mas peça ao Espírito Santo para ajudar você a entender que tipo de presença no mundo você tem sido. Qual é a qualidade, dizia o Padre Pedro,
Porque um cristão no mundo, ele chegará para ser 3 coisas na ordem de Jesus: ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Onde você chegar, vai iluminar, a treva da mentira vai ter que ser esbarrada, vai dar sabor, porque onde tiver desgosto, o sabor vai aparecer, e vai levedar a massa, vai fazer o pão crescer. E vai ter quem não quer crescer, vai ter quem não quer luz, vai ter quem não quer dar sabor e ser sabor. E é aí que brota o desconforto do mundo, é aí que aparecem os inimigos, os que odeiam, os que amaldiçoam, os que caluniam, dão bofetada e que tomam. Então, antes de pedir a graça de ter essas encrencas na vida, peça a graça para que você tenha uma qualidade de vida cristã, ainda que para isso você tenha que enfrentar profundas contrariedades, desconfortos na vida. Tá claro? Tá claro? Caminhemos um pouco mais, portanto, prevenidos disso. Vamos lá? Versículo 31. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Isso aqui se parece muito ainda com o Antigo Testamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Ainda é uma regrinha interesseira. Ainda é uma regrinha centrada no umbigo. O que vem pela frente vai desmantelar o que a gente chama das 2 regras do anticristianismo no mundo. A primeira regra do anticristianismo no mundo é a doutrina da proporção. Antigamente eu brigo com o Sebastião, na briga eu quebro um braço dele, a família do Sebastião vem, quebra meus 2 braços e minhas 2 pernas. Depois vem a lei do talião. Vamos ser um pouquinho civilizados, vamos ser proporcionais. Eu brigo com o Sebastião, quebro um braço dele, a família dele vem e quebra só um braço meu. Olho por olho, dente por dente, é a lei da proporção. Que já era um processo civilizatório na linha do direito, já bem elevado. E Jesus vai elevar mais o tom, vai dizer, se alguém é inimigo seu, ame-o. Se alguém te odeia, faz o bem. Se alguém te amaldiçoa, bendize. Se alguém te calunia, reze por ele. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se pede a túnica, o manto, deixa levar a túnica. É a regra da desproporção da ofensa. A infinita desproporção. Esse avanço civilizatório, os estudiosos de Bíblia dos primeiros 3, 4 séculos, também num ambiente não cristão, também os judeus, diziam que nesse capítulo do Evangelho, o cristianismo, e principalmente Jesus, de fato supera a norma da Torá. Jesus de fato superou o Antigo Testamento com esse princípio da superação, o princípio da desproporção da pena. Como o próprio Salmo diz, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor vai muito mais. Vamos lá? Versículo 32. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Brada, até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que
recompensa tereis? Continua. Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, Que recompensa tereis? juntos, Até os pecadores emprestam aos pecadores. Pronto. Para para receber receber. de volta a mesma quantia. Não se iluda. Se você acha, não faço mal para ninguém, eu faço bem, eu amo, eu empresto. Jesus diz, mas os pecadores também fazem isso. Os pecadores também amam, os pecadores fazem o bem, os pecadores emprestam. O problema não é fazer o bem ou não fazer o bem. Mas Jesus vai em uma realidade, o que a gente chama fundante. Qual é a motivação que move você a amar, a fazer o bem, a emprestar? Aquela primeira leitura de Davi orgulhoso, que não deixa o servo pegar a lança do rei que está dormindo, e diz, vou pegar essa lança e vou cravar o crânio dele. Davi fala, não, faz isso não. Mas Davi rouba a lança, os utensílios do rei, vai bem para longe e orgulhosamente diz, vem cá buscar as coisas de vocês, orgulhosamente. Hoje na missa de manhã, quando eu ouvi essa leitura, a gente passa a semana inteira lendo esses textos, mas a gente nunca alcança a grandeza deles. Me veio aquela imagem da lança que traspassou o lado de Jesus, e quando o soldado tira a lança, derrama água e sangue. Você pega aquela lança lambuzada de água e sangue e pede a Jesus com essa lança lambuzada de água e sangue, Senhor, crava os meus inimigos. E Jesus diz a mim e a você, os inimigos que eu terei que cravar com esta lança suja com meu sangue, são os pecados que habitam você. A noção de inimigo é exatamente a novidade de Jesus para o mundo. Porque no judaísmo do Antigo Testamento, o inimigo era quem era inimigo do povo de Israel. A sociedade moderna inimigo é aquele que não me deixa ser feliz e crescer na vida. Para Jesus, inimigo são aquelas realidades dentro de mim e dentro de você, que não nos deixa viver segundo a imagem do refletir o homem celeste da segunda leitura. As pessoas precisam olhar para nós e precisamos projetar em nós a imagem não do homem do barro, não da lama do primeiro homem, mas precisamos refletir a imagem do que verdadeiramente somos, homens e mulheres celestes. Vamos lá. Aqui está desmantelando, portanto, a primeira regra, a doutrina, a lei do talião, do olho por olho, mas vai agora a segunda regra, a doutrina das igrejas pentecostais, a doutrina da retribuição, a teologia da prosperidade, do dízimo, da oferta, da promessa e do voto que Deus retribui. Agora vai exatamente desmantelar essa teologia. Vamos lá? Versículo 35. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Célio, leia mais devagar. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai. E agora brota a regra de ouro. Brada, sem esperar coisa alguma em troca. O que é isso? Os segundos interesses, as segundas intenções.
A doutrina espírita desmantela também não pode nem chamar de teologia, não é? Porque não tem teologia. A doutrina espírita, que nem teologia é filosofia. Sem esperar coisa alguma em troca. A gente olha para a realidade do mundo e pergunta: o sofrimento do mundo é porque a gente não está agradando Deus e Deus está castigando? Não, o sofrimento é elemento constitutivo da vida, mas tem sofrimento que nós podemos diminuir, diminuindo o mal que a gente faz, mudando a regra que nos move. E a regra que nos move é fazer o bem sem esperar nada em troca. Hoje você pode abrir as páginas dos jornais. Vá lá nos últimos processos que o governo do Rio de Janeiro recebeu na justiça. As verbas para cuidar daqueles moradores que moram naquelas encostas, 4 bilhões foram desviados. 4 bilhões. Então aquilo ali não é um castigo de Deus, é uma organização do mal, da sociedade para o mal. Inclusive o recurso tem. Nós não podemos olhar para o mal e dizer: não, Deus quer. Não, o mal nunca vem de Deus, nunca virá de Deus. E Jesus está dizendo que o mal também não pode ser natural que ele venha do cristão. O cristão precisa fazer o bem, precisa amar o inimigo, precisa bendizer o que amaldiçoa, rezar por quem calunia e dizer: Senhor, eu não estou fazendo isso para pedir nada em troca. Alguém do mercado, da lógica do mercado dirá: então vocês cristãos são um bando de idiotas. Não tem planejamento estratégico. Não tem visão de futuro. Jesus, o Espírito Santo dirá a mim e a você: não. Você não espera nada em troca, porque a graça de amar o inimigo, de fazer o bem a quem te odeia, de bendizer e de rezar por quem te calunia e te deseja o mal. A graça de viver isso já é a graça. Já é o ápice da sua evolução espiritual. Jesus já é a graça, eu poder viver isso. Por isso é que não há que se esperar coisa alguma em troca, porque viver isso já é fruto do que recebemos de Deus. Vamos ver? E viver isso sem esperar coisa alguma em troca, viver a gratuidade. Vamos lá? Depois a gente mexe com o celular. Veja: então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Olha, vamos voltar aos verbos: amar, fazer o bem, bendizer, rezar, oferecer a outra face, deixar levar, dar para quem te faz o mal, sem esperar coisa alguma em troca, tem natureza de graça sacramental. Aquilo que o batismo opera em você, torna você filha e filho de Deus. Fazer isto sem esperar coisa alguma em troca, está na mesma dignidade da graça do batismo. Por quê? Pelo batismo nós somos configurados homens e mulheres celestes. Homens e mulheres para fazer somente aquilo que procede de Deus e não mais o que procede do barro, do terrestre. Esse é o ápice, é o tutano, é o cerne do cristão.
Na verdade, a recompensa nós já recebemos. Vamos ver? Olhe só, versículo 36. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. pronto. A recompensa que nós não esperamos, coisa alguma em troca, já veio. O Pai é misericordioso. Ele é. Por isso, o nosso modo de viver é, versículo 37, não julgueis, E não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e sereis perdoados, dai, e vos será dado. brada igreja, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. porque Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. olhe para a cruz. Não pense que você será medido só no dia da sua morte, no dia do juízo final, do julgamento. Bento XVI diz que a cruz é a medida com que Deus nos mediu. Nós já fomos medidos. Pela cruz, Deus nos mediu uma medida de misericórdia. Diz Paulo, Ele ofereceu sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Já mediu. Portanto, você não saia da igreja dizendo, nossa, eu vou ficar bonzinho porque a bênção vai vir, a graça vai vir. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante vai ser colocada no meu colo. Não, você vai sair da igreja dizendo, já foi colocada no meu colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Ao dar sua vida na cruz, para que por seu sangue meus pecados e os seus pecados fossem lavados, e alcançássemos por sua morte e ressurreição a vida eterna, já recebemos uma medida calcada, sacudida, transbordante. Nós precisamos ser homens e mulheres transbordantes da medida de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para essa medida. Brada! Brada! Já! Homens e mulheres da medida transbordante. Jogue a sua cadernetinha fora. Aquela que você fica medindo e calculando o amor que você já deu, o bem que você já fez, o elogio que você já ofereceu. Jogue fora. Pare de medir o que você faz. Pare de calcular o que você faz e esperar em troca. O fato de fazer o bem que você faz, amar o que você ama, já é a graça. Já é a graça. Não é o que virá. Já veio. Você já está no fluxo desse rio. Flutua. Até cair na graça, no manancial infinito do oceano de Deus. Solte-se nesse oceano de gratuidade que é viver a fé e o seguimento de Jesus. Amém? Amém. Para terminar, olhe para a cruz. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada na face direita, oferece a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa levar a túnica. Dá a quem te pede, não peça de volta. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, disse assim: olha, tem gente que faz confusão com o que é a graça de Deus, o que é a graça, o que é a caridade. E Paulo faz um monte de recordação. Ainda
que eu tivesse os dons da profecia, se não tiver o amor, nada seria. Ainda que eu lançasse meu corpo à chama, se eu não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu pegasse os meus bens e distribuísse aos pobres, se eu não tiver o amor, eu nada seria. E tem gente que pensa que a caridade é dar cesta básica para o pobre. A caridade é isso também. Mas pode ser que alguém dê todos os seus bens aos pobres, mas não tem a caridade, não tem o amor. Porque a caridade perfeita não é só fazer o bem para quem precisa, mas é fazer o bem de Deus para quem nem merece. Está claro? É muito mais, minha gente. Tem gente que para fazer a caridade faz um inferno na vida de muitas pessoas, porque diz: eu estou lutando para fazer a caridade e não estão me deixando fazer a caridade. E aí põe todo mundo contra aqueles que ele diz são contra mim. A caridade não é só fazer o bem a quem precisa, é mais, é fazer a quem não merece. E às vezes até diz a você: não preciso de você. E não precisa mesmo. Mas nem por isso você vai deixar de amar, de fazer o bem, de bendizer, de rezar. Amém? Amém. Isso aqui é o núcleo central do Evangelho. É o que decide se você tem características de quem segue Jesus ou não. Fazer o bem é pouco. Amar é pouco. O problema é com que motivação aqui dentro eu realizo o que eu realizo. As motivações talvez precisem de uma correção e uma purificação maior do que as obras. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo com Jesus, como talvez você nunca falou. Fale para Jesus ajudar você a não desistir de amar, de fazer o bem, de bendizer, de rezar, de oferecer a outra face. Ainda que tenha só aumentado a indiferença, os inimigos, os que te odeiam, te caluniam, te amaldiçoam, te dão bofetada. Diga para Jesus, para que nada no mundo te faça desistir de ser quem faz o bem. Porque de Deus você já recebeu. A misericórdia do Pai já foi oferecida a você abundantemente na cruz. Diga a Jesus: do Senhor eu recebi uma medida calcada, sacudida, transbordante, e eu quero transbordar essa medida por onde eu passo, onde eu vivo. Reze, invoque, suplique e renove sua aliança com o Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito
Santo de Deus, Espírito, Espírito.